Amém. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos com a perfeita paz do Senhor Jesus. Quero dizer que Deus é maravilhoso e Ele é a razão da nossa existência, e sem Ele nós não somos nada. Eu venho aqui relatar um sonho que eu tive, né? Creio eu que foi uma revelação de Deus a respeito da volta de Jesus Cristo. A gente está vivendo nos últimos dias. A palavra de Deus diz que os dias são maus. E a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e que a volta de Jesus Cristo está bem próxima, mais próxima do que nunca. E eu tive um sonho algum tempo atrás. Nesse sonho eu não me recordo se eu via ou Deus falava dentro de mim, ou eu usava algum anjo para falar para mim. Mas no sonho eu era alertado que Jesus estava muito próximo de voltar. E era um clima tenebroso. É como se tivesse um vulcão em erupção e fica aquele clima que acabou de sair de erupção, e fica aquele clima tenebroso. Um céu assim meio avermelhado. Fica um pouco estranho. Era mais ou menos assim. E não era noite, ainda era dia, mas com aquele tempo tenebroso, aquele clima tenebroso. Eu estava no meu sonho, no meu local de trabalho, que é no centro da cidade de Castanhal, no Pará. E eu estava no meu trabalho e de repente eu olhava à minha volta e eu sabia que Jesus Cristo ia voltar. E eu era alertado de que Jesus iria voltar no outro dia. Mas não em que Jesus voltasse realmente no outro dia, porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, somente Jesus. Mas é como se a volta de Jesus estivesse tão próxima que no outro dia ele já iria voltar. E Deus ele me alertava de que eu precisava tomar cuidado para que eu não viesse perder a minha salvação. Mas eu ficava tranquilo porque a minha família estava salva no sonho, né? Para a glória de Deus. Isso não tinha por que ficar triste com isso, mas a cobrança era para mim, para eu cuidar da minha salvação, para que eu não viesse perder a volta de Jesus. E no sonho eu vi algumas pessoas e eu ficava triste, porque eu sabia que aquelas pessoas, elas não iriam subir e iriam ser lançadas no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então no sonho eu vi algumas pessoas e sabia que aquelas pessoas seriam lançadas no lago de fogo, porque não acreditavam na vinda de Jesus. Então eu permaneci ali naquele lugar, olhando algumas pessoas à minha volta e sendo cobrado de que Jesus estava muito próximo de voltar. E de repente, antes de finalizar o sonho, eu ganhava uma pequena cesta básica. E ali acabava o sonho. Eu acordei pela madrugada um pouco apavorado, né? Por conta daquele sonho. Creio que foi uma revelação de Deus. Mas é como uma cobrança, um alerta de que Jesus Cristo está muito próximo de voltar. Todos os acontecimentos que nós vemos, até mesmo essa enfermidade que está assolando a face da terra e muitas outras pestes e enfermidades que estão sobre a face da terra, são nada mais nada menos do que a volta de Jesus Cristo, os sinais que antecedem a volta de Jesus. E quando Jesus voltar, ele vai vir com poder e grande glória. A palavra de Deus diz que todo olho o verá. Quando Jesus veio à terra a primeira vez, ele veio como que escondido. Ele veio em carne humana, nasceu no lugar mais simples, ficou numa manjedoura, numa estalagem de boi, de gado. E ele veio da forma mais simples, não foi da forma como o povo de Israel esperava, que Jesus Cristo viria de um reino de muita riqueza, de muito poder, que ele seria um rei, que iria salvar o povo de Israel daquela época. Porque Jesus não veio somente salvar o povo de Israel, Jesus veio salvar toda a humanidade. E era necessário ele vir em uma forma humana, simples, e sofrer o que todos nós sofremos no dia a dia, com trabalho, com fadiga, com cansaço, com humilhação. E foi tudo isso que Jesus passou por nós, ao ponto de ser cuspido, e ali ele foi morto, crucificado, e ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus. Mas quando antes dele subir ao céu, ele falou, né, que ele viria, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, vós estejais também. Então ele foi preparar lugar para nós. Então, a palavra de Deus diz que enquanto Jesus subia aos céus, já depois que ele ressuscitou, quando ele foi subindo aos céus, um anjo aparece
e os discípulos estão olhando para o céu, vendo Jesus sumir, desaparecer, e o anjo desce e fala: por que vocês estão olhando para o céu? Da mesma forma que ele subiu, ele descerá para buscar vocês. Vão fazer a obra. Então, Jesus Cristo, ele veio escondido. Mas quando ele vir, a Bíblia diz que ele vai vir com poder e grande glória. Todo olho o verá. Então, aqueles que ficarem perderão a sua salvação. Então nós temos que se preparar hoje, né? Não existe essa história de segunda chance. A segunda chance Jesus está nos dando agora, hoje, de se converter, de se afastar do nosso pecado, de servir a Ele com verdade, para que nós não venhamos ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Quando Jesus voltar, acabou a graça. A Bíblia diz que Ele vem como juiz. Então, agora Jesus está com misericórdia sobre toda a terra, mas Ele virá como juiz. Então é tempo de nós se prepararmos. É tempo de estarmos atentos à volta de Jesus. Jesus está muito próximo de voltar, não só para mim, mas como para muitas outras pessoas. Ele tem alertado por intermédio de revelações, de visões, de sonhos, que Ele está voltando. E depois desse sonho, passou-se alguns tempos, eu tive outro sonho. E nesse sonho, eu estava no meu bairro que moro, e de repente eu olhava para o chão, eu via água dando no meio já próximo do meu joelho. E de repente eu olhava para o meu lado direito e eu via aquele tsunami muito grande vindo e cobrindo as casas, e eu ficava desesperado porque era de surpresa e eu não tinha para onde correr. Eu e algumas pessoas que estávamos ali à frente daquela casa, nós corremos para outra casa à frente, muito alta, e subimos no telhado dela. E foi o que salvou nós daquele grande tsunami que alagou e inundou todo aquele bairro. Então eu fiquei muito apavorado e não sei realmente, não posso dizer que vai vir um tsunami sobre a terra, mas foi um alerta de Deus de que coisas piores estão por vir. Então é tempo de nós se prepararmos. Se nós não estivermos realmente ligados a Jesus, que é a videira, nós não vamos suportar o que está por vir. Então é tempo de nos prepararmos a cada dia e se aproximar mais de Deus, para que Ele venha nos livrar de todas as coisas ruins, para que nós venhamos estar preparados, porque não sabemos a que horas vamos partir, se é pela morte ou pela vinda de nosso Senhor Jesus. Mas nós temos que estar preparados. Então desperta, igreja, porque o tempo é breve e Jesus está voltando. Amém.